Olá pessoal, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje eu quero falar uma semente que provavelmente vai ser rápida, mas eu quero falar um pouquinho sobre postura, o modo como você usa o seu corpo. A gente já teve algumas sementes que a gente falou sobre saúde, né? E uma coisa que eu sempre repito é que é impossível você ser bem sucedido se você não tiver energia, tá? Então, vou voltar a falar disso, embora não seja exatamente o que eu vou falar hoje, né? Mas se você é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de dormir, então você dorme a noite toda e aí depois do almoço você ainda quer tirar uma soneca e você está sempre com sono, tem alguma coisa acontecendo. Não, isso não é normal. Então você precisa ver o que é isso. Você é uma pessoa que cansa com muita facilidade, que está sempre cansada, que sai de casa para fazer as coisas já pensando em voltar, porque você quer deitar na caminha e ficar quietinho e tal. Porque o teu corpo não tem energia, não dá conta das coisas do dia a dia. Você precisa ver o que está acontecendo. Você precisa de um apoio, de algum suplemento, de alguma coisa assim. Eu conheço muitos suplementos nessa área aí, e porque não existe pessoa bem sucedida que não tenha muita energia física, energia fisiológica, entendeu? Essas são pessoas que têm muita energia para fazer o que elas querem fazer. As pessoas que têm grandes projetos, as pessoas de sucesso. Eu não conheço pessoa de sucesso realmente que seja preguiçosa, a não ser algumas pessoas que criaram sistemas para não ter que trabalhar. O Bill Gates até diz assim, eu gosto de contratar preguiçoso porque ele acaba inventando processos mais fáceis de fazer, porque ele está sempre arranjando um jeito de não trabalhar. Mas a verdade é que esses preguiçosos que o Bill Gates contrata, você nunca ouviu falar deles. Eles não são bilionários, eles não têm nenhuma fortuna, eles são os preguiçosos que o Bill Gates contrata. Mas o Bill Gates, que é um cara que dorme poucas horas por noite, tem muita energia, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mesmo agora, depois dessa idade, é um cara extremamente energético. O Steve Jobs, um cara que até dormia mais, o Steve Jobs, mas é um cara com muita energia. Mesmo nos últimos tempos com câncer, ainda assim ele tinha uma energia, né? Fazia as coisas, estava lá muito presente. Pega qualquer pessoa, tu pode pegar qualquer pessoa da história, qualquer realizador, era uma pessoa que tinha energia física. Então você precisa verificar isso, né? A gente vai falar mais sobre isso em algumas sementes, mas uma coisa que é fundamental e que está ligado a você ter ou não ter energia também é o modo como você usa o seu corpo. Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais simples possível? Normalmente, os nossos estados emocionais eles são definidos por três coisas. Tá? Três coisas que determinam que emoção que você está vivendo. Primeira coisa que determina que emoção você está vivendo é o que está se passando dentro da tua cabeça, é o que você está imaginando, é o que você está pensando, tá? A segunda coisa é a linguagem que você está usando, que ela influencia. E a terceira coisa é o estado do teu corpo, é a tua fisiologia, tá? Então, é claro que quando você está descansado, você comeu bem e não está sentindo, e está se sentindo saciado, não está com fome, não está, quando você está, poxa, de banhozinho tomado e tal, muito bem. Nesse momento que está tudo bem com o teu corpo, tá? Você tende a, por exemplo, tomar melhores decisões do que se você estiver cansado, sujo e com fome. Você já deve ter percebido que quando você está muito cansado, você não raciocina do mesmo jeito. Quando você está ou quando você está com muita fome, está muitas horas sem comer, você não raciocina do mesmo jeito, tá? E quando a gente está muito cansado ou com muita fome, a gente tem uma tendência maior a sentir raiva, a ter impaciência, a ter esses estados emocionais que são, vamos dizer assim, desempoderadores, né? São estados emocionais que fazem você ter menos recursos, né? Então, bom, então você já sabe que
o estado do corpo influencia o estado emocional e o estado, essas duas coisas se influenciam, tá? Então, quando você está alegre, feliz e está tudo bem, você está entusiasmado, né? Se você ficar em pé e fizer um exercício rápido, né, de ficar com a postura de entusiasmado, estou entusiasmado, uau, eu estou entusiasmado. Como é que é a respiração quando você está entusiasmado? Como você respira quando está entusiasmado? Quais são as coisas que você pensa quando você está entusiasmado? Como é que é a tua postura? Como é que é o tônus muscular? Você fica com o peito aberto? Como é que é isso? Você vai perceber que quando você está entusiasmado, você tem uma postura corporal, certo? E você vai perceber também que se você, e não precisa fazer o exercício, mas quando uma pessoa está muito triste, depressiva, o peito não fica aberto, o ombro cai. Ela adota uma postura que a cabeça não está bem ereta junto com o corpo, ela está um pouco caída, virada para baixo. Normalmente a pessoa que está muito triste, ela está olhando para baixo. E ela está pensando em coisas tristes e ela está elaborando na mente dela coisas tristes. Talvez tenha até uma trilha sonora tocando na cabeça dela, com músicas tristes, né? É um conjunto, mas o corpo está inclinado para frente, numa postura meio corcunda, meio, ok? Quando você está com determinadas emoções. Então, essa emoção associada à tristeza. E existe essa fisiologia associada à tristeza. E existe uma fisiologia associada à raiva. Né? Batimento cardíaco acelerado, você está provavelmente vermelho, provavelmente você está com algum grau de contração maior do que o normal nas mãos e por aí vai. Então, você tem uma forma como o teu corpo fica naturalmente quando você está com raiva. Você tem uma forma que o teu corpo fica naturalmente quando você está muito feliz. Você tem uma outra forma que o teu corpo fica naturalmente quando você está com medo. E tem uma outra forma que o teu corpo fica naturalmente quando você está entusiasmado e por aí vai. Para cada estado emocional da gente, existe uma postura típica. Uma postura que caracteriza aquele estado. Correto? Tudo bem. Então, veja bem, eu não sei se você tem essa questão de gestão emocional, se você tem alguma emoção que você sente sempre, que você não gostaria de sentir, se você tem uma tendência a sentir muita raiva, ou se você tem a tendência depressiva, ou se você tem uma tendência a dar vazão ao medo e ficar, de repente, até paralisado algumas vezes, eu não sei, mas se você tiver, isso vai te ajudar muito. Se você não tiver, né, se você é uma pessoa que não, eu estou sempre entusiasmado, eu estou sempre empolgado, eu não quero mudar isso, pelo amor de Deus. Você vai entender também a participação que o teu corpo tem, tá? Imagina que eu comece hoje, imagina que eu seja uma pessoa que nunca fez exercício físico, nunca, desde que nasci. Todos os anos, desde que eu nasci, nunca fiz exercício físico, nunca pratiquei esporte e tal. Mas não sou gordo nem magro, sou uma pessoa normal. E aí eu vou entrar na academia e eu vou começar a fazer abdominais, tá? Vou dar o exemplo das abdominais. Eu vou começar a fazer abdominais e com isso o tempo vai passando e os meus músculos da barriga eles vão ficando mais fortes e eles vão ficando também mais ágeis. Quer dizer, no momento que eu quiser contrair, se eu estou fazendo abdominais regularmente, a minha barriga contrai mais rápido. Até se eu tiver uma situação que eu quero encolher a barriga, por exemplo, né? Então, a barriga que está treinada ali, ela contrai mais rápido, certo? Bom, agora tu imagina uma pessoa que historicamente, por vários motivos na vida dela, ela tem a tendência a uma tristeza profunda, quase uma depressão, tá? E pensa, quando a pessoa fica muito triste, existe um movimento no corpo. Existe um movimento no corpo. Então, quando você fica triste, tem um movimento no corpo característico da tristeza. O ombro caído, o olhar para baixo, a respiração lenta e tal. Tá? Se você fica triste muitas vezes, ou se você ficou triste muitas vezes na vida, você muitas vezes botou o ombro para baixo, ficou com a respiração lenta, olhou para baixo, botou o ombro para frente, botou o ombro para baixo, respiração lenta, olhou para baixo, botou o ombro para frente. É como se você estivesse fazendo um exercício físico repetido. Então o teu corpo está meio que acostumado, meio que condicionado a fazer aquela postura de triste. E às vezes não aconteceu nada e você não está triste ainda, mas o teu corpo já está com aquela postura de triste.
E aí isso estimula. Qualquer coisinha que acontecer, você tem uma tendência maior a ficar triste. Por quê? 1/3 do estado emocional já está feito, que é o corpo. Lembra? O estado emocional é o quê? O que você pensa, como você fala e a sua postura corporal. Então, se você, por uma questão de hábito, se eu faço muito abdominal todo dia, minha barriga contrai fácil por uma questão de hábito. Se eu fico triste muitas vezes, todo dia, o meu corpo fica com postura de tristeza por hábito, muito facilmente, entende? Então o que você precisa fazer, uma das coisas que você pode fazer é escolher, pô, eu sinto muita tristeza, ou eu sinto muita raiva. O que eu quero sentir? Eu quero sentir mais entusiasmo, eu quero mais viver mais situações que eu esteja entusiasmado na minha vida do que situações de tristeza ou de raiva ou de medo, tá? Então você, é claro, há os componentes do pensamento, as coisas que você foca, as coisas que acontecem com você, claro que isso, mas se você puder pegar já 1/3 do estado emocional e criar em você, vai ser muito mais fácil de você ter esse controle emocional. Então, por exemplo, o entusiasmo, né? Você vai se exercitar. Às vezes para você vai parecer até ridículo isso, porque você não está habituado, né? E quanto mais estranho parecer para você isso, mais significa que o teu corpo não está condicionado para isso, que você precisa realmente fazer isso, tá? Então, levanta agora, se você estiver num lugar que tem gente, ou se você estiver de repente num transporte coletivo ouvindo a semente e tal, aí você não vai fazer isso agora, mas você vai fazer assim que você puder, né? E fica numa postura de entusiasmo, né? Uma postura de... Como é que é quando você está entusiasmado? Como é que é? Que coisas você pensa quando está entusiasmado? Como é que é o movimento do teu braço? Como é que é a tua respiração? É rápida, é profunda? Como é que é? Como é que você olha? Você está entusiasmado, cara, eu estou muito empolgado, cara, com esse projeto. E você olha como para frente, para as pessoas? Como é que é isso? Exercita isso no corpo. Ah, mas eu não estou entusiasmado agora. Mas exercita isso, né? Finge que você está entusiasmado. Vários estudos demonstram que a postura corporal tem influência até nos níveis de hormônios. Vários estudos. Os caras colocam a pessoa entra e mede os hormônios dela na saliva, e se ela fez uma postura, fica numa postura de derrotado aí, fica com cara de derrotado, de fracassado, fica. Quando chega no final, a pessoa está com variações hormonais que indicam que a pessoa está num estado emocional, mesmo que ela não tenha sofrido nenhuma derrota, né? Mas ficou ali 15 minutos numa postura de derrotado, o corpo age como se ela fosse derrotada em alguma coisa. Você acabou de perder o campeonato mundial. E outras pessoas, você fica aqui nessa sala e você vai ficar com a postura de campeão vitorioso, você é o melhor do mundo, e o cara faz aquela pose, aquela postura, fica, só tem que fazer isso, só tem que ficar aí nessa pose, e a gente não sabe se ele ganhou alguma coisa, se ele tomou um pé na bunda, se ele perdeu o emprego ontem, a gente não sabe nada, mas coloca ele lá. No final, quando mede, ele está com variações hormonais e de neurotransmissores que indicam que ele está num estado emocional melhor. Então, esse é o poder que tem a nossa postura. De todas as coisas que influenciam a nossa emoção, a coisa mais fácil de você mudar é a postura. Porque a postura você pode fingir, vamos dizer assim. Tá? A gente sabe que uma pessoa sorrindo, mesmo quando ela sorri, um sorriso falso, ainda assim substâncias de felicidade e alegria são despejadas no sangue. Ainda assim ela tem um disparo de endorfinas. Então, quer dizer, se você puder observar primeiro, Mauro, eu tenho essa postura com o ombro caído, Mauro, eu tenho essa postura meio virado para baixo, Mauro, eu tenho uma respiração que sempre é muito lenta. Se você percebe isso, já é um primeiro passo, você tomou consciência de... você pode até ser uma pessoa muito alegre e ter essa postura, né? O teu corpo está meio programado para ficar triste, vamos dizer assim, mas você tem outros motivos para ficar alegre. Mas é difícil, não é comum isso. E às vezes, quer dizer, às vezes você é uma pessoa alegre, mas o teu corpo tem uma postura que tipicamente está associada a estados emocionais de tristeza e depressão e tal. Se você muda essa postura, até a tua alegria que tu tem fica mais alegre, vamos dizer assim, entende? Fica mais alegre. Porque tem aquela pessoa que é negativa, que é triste, que é depressiva. Aí acontece uma coisa boa, ela ri e 5 minutos depois ela lembra da desgraceira e volta a ficar triste, depressiva, aborrecida e tal.
Tá? Então, como anda a tua postura? Como é que está a tua postura corporal? Você tem uma postura, habitualmente, mesmo que nada tenha acontecido, você tem uma postura de vitorioso, de campeão, de entusiasmado, ou você tem uma postura de pessoa triste, depressiva, de perdedor, de fracassado? Como é isso? Tá? Porque eu não estou nem dizendo assim se você é entusiasmado ou se você se sente triste, depressivo e fracassado. Não é isso, não. É o teu corpo, a tua postura, porque ela representa 1/3 do teu estado emocional. Então, observa a tua postura e muda o que precisa mudar. Isso vai fazer uma diferença que você nem imagina.